Amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor, que é digno de toda a honra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos de número 34. Nós vamos ler o Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 15. Salmos número 34, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e de todos juntos lhe exaltemos o nome. Versículo 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade, sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Versículo 11: venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Essa é a certeza que nós temos, meus irmãos, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está com seus olhos bem abertos, com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração, ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, e é confiados na palavra do Senhor que nós acabamos de ler, é que nós damos início a esse culto. E eu quero convidar você a se colocar de pé, para que a gente possa estar orando juntos ao Senhor, louvando ao Senhor que é digno, e suplicando ao Senhor que esteja em nosso meio. Faça essa oração ao Senhor. Peça ao Senhor que você tenha um encontro real com Ele nessa noite. Peça ao Senhor que os seus irmãos que estão ao seu lado tenham um encontro real com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque a tua bondade, o teu amor, tem sido sobre nós a todo tempo, Senhor. Durante toda essa semana que se passou, Pai, nós vimos a tua boa mão sobre nós, e nós vemos a tua boa mão sobre nós aqui nesse domingo, primeiro dia da semana, dia separado para cultuarmos, para exaltarmos ao Senhor, e que tão somente, ó Deus, o teu nome seja exaltado aqui nessa noite. Então somente o Senhor seja adorado. Pai, que o Senhor purifique o nosso coração, ó Deus, de tal forma, ó Deus, que consigamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Que sejamos esses, ó Deus, que o Senhor procura, Pai, no nome de Jesus. Que tenhamos verdade em nossos lábios, sinceridade no nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Pai, passeia entre nós. Derrama do teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus. Que tudo que nós cantarmos aqui, que não sejam tão somente meros louvores, Senhor, mas que sejam canções, ó Deus, que nos aproximem do Senhor, que façam com que nos emocionemos com quem o Senhor é e com o que o Senhor fez e faz por nós, ó Deus. No nome de Jesus, Pai.
Seja adorado em nosso meio, ó Deus. Seja exaltado em nosso meio, Pai. Para a glória do Teu nome te pedimos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar? Porque Ele vive, podemos crer na manhã, amém, irmãos? Seu filho amado.
Irmãos, podemos assentar? Salmo 34, nós vamos ver versículo 16 ao versículo 22. Ainda no Salmo 34. Versículo 16 ao versículo 22. Se assim é a palavra do Senhor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os injustos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum deles será condenado. Nenhum será condenado. Meus irmãos, nesse momento que nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor para confessarmos os nossos pecados, para suplicarmos a misericórdia dele, que você se lembre dessas verdades, que o Senhor, ele resgata a nossa alma, e os que confiam no Senhor, nenhum será condenado. Que você tenha essa confiança, essa certeza, que quando você buscar o perdão dos seus pecados, o Senhor, ele está te perdoando, porque não é pela nossa bondade ou pela nossa justiça própria, mas é por aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Amém? Nós temos alguém que fala muito mais alto e que fez todo o trabalho para que a gente tivesse esse acesso ao Pai. Amém? Então, se você quiser, se coloque de joelhos, fique sentado. Se quiser ficar em pé, não pode ficar em pé. O importante é que você busque o Senhor nesse momento, no fundo do seu coração, que você leve o seu coração a Ele e diga tudo que você sabe, que não só que te entristecido, mas que você sabe que entristece ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o resgatador do nosso espírito, Senhor, da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos porque agora podemos ter plena confiança, ó Deus, de
chegarmos a Ti e de encontrarmos perdão, e de encontrarmos misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é esse Deus misericordioso, é esse Deus perdoador, que abençoa até 1000 gerações daqueles que Te amam e que Te buscam. Ó Deus, nós Te louvamos, porque cremos nesse Senhor, nesse Deus que não muda, nunca mudou e nem nunca mudará, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, único e suficiente, para nos libertar do pecado, e para que pudéssemos ter acesso ao Senhor, ó Pai. Seja adorado, seja exaltado, ó Deus, porque nesse momento que nos prostramos, ó Pai, nós temos a plena convicção de que perdoados estamos pelo nome de Jesus, ó Deus, de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor ouve o nosso clamor, Pai. Em especial nesse momento de joelhos, ó Deus, te pedimos ainda pela vida do Reginaldo, tio do George, Senhor, que foi para Recife, ó Deus, para passar por uma bateria de exames, porque não foi descoberto que petrolino que ele tinha, mas essa enfermidade tem preocupado a família do George, Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, nesse momento, ó Deus. Nós suplicamos pela cura, ó Deus, do tio do George, ó Pai, do Senhor Reginaldo, no nome de Jesus, Senhor. E que isso seja como sinal para essa família, Pai. Que isso seja um sinal para essa família, Pai. E que essa família passe a conhecer ao Senhor e amar ao Senhor e a se inclinar ao Senhor, Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos e coisas boas que o Senhor nos dá, Deus. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus irmãos, ainda na Bíblia, na nossa palavra de Deus, Gênesis 8, versículo 20, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 8, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, nesse momento em que nós também estaremos adorando ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, se lembre de que essa sempre foi uma prática do Senhor de Deus. Noé, quando saiu da arca, ele ofereceu holocaustos e ofertas ao Senhor. Que você se sinta à vontade também para adorar ao Senhor com seu coração, com seu tempo e também com seus recursos. Amém? Vamos ficar de pé também? Vamos orar por esse momento? Vamos consagrar esse momento ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós te consagramos esse momento, ó Deus. Que tudo que entra, ó Deus, de ofertas, de dízimos do teu povo, Senhor,
que seja usado para o benefício do teu povo, ó Deus, da tua igreja, Pai, da tua obra. Que o Senhor nos faça avançar mais nos campos missionários, que o Senhor nos ajude a proclamar mais a tua palavra, que o Senhor nos ajude a cuidarmos mais uns dos outros, Senhor. O Senhor já tem nos proporcionado tantas coisas boas, ó Deus, um ambiente agradável. Nós te louvamos, ó Deus, pela reforma da nossa igreja, que está quase 100% concluída, Senhor. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e te louvamos, Pai, porque o teu povo tem sido generoso com a tua obra, Deus. O teu povo tem sido generoso com as ofertas, com o dízimo. O teu povo tem sido generoso, ó Deus, e nós te louvamos, e que o Senhor continue a plantar isso no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém. Amém? Enquanto estamos louvando, você pode decorar os seus dízimos com as suas ofertas. Amém? Vamos louvar? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor? Passado
Amém? Sou nosso Senhor. Eu vejo o Rei da Glória.
crianças venham. Grandioso Deus, soberano Pai, abençoa essas crianças, Pai, que vão estudar a Tua palavra, que vão ouvir os Teus ensinamentos, Pai, através da Tua palavra. Seja com elas, Pai, abençoa cada uma, dê livramentos, repreende todo o mal sobre elas, Pai. Que tudo que elas ouvirem naquela sala, tudo que a missionária falar através da Tua palavra, que elas levem para sempre o seu coração, que elas aprendam a cada dia mais de Ti, Pai. Que elas sejam um exemplo para os seus colegas e que elas nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Abençoa, Pai, abençoa e guarda sobre os Teus cuidados. Esta é a minha oração e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui com os irmãos, mais um domingo, cultuando, compartilhando da palavra do nosso Senhor. Irmãos, vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 9. Hoje é a penúltima bem-aventurança, o nosso 7º degrau. Então nós vamos continuar subindo esses degraus até o final, em nome de Jesus, para que a gente seja cada vez mais fortalecidos pelo Senhor, para que a gente entenda a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? O título da mensagem de hoje é Os Pacificadores, os agentes da verdadeira paz. Nós não temos, a nossa paz não é essa paz que o mundo prega por aí, como nós vamos aprender hoje um pouco. Amém? Diz assim, Mateus 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Deus, mais uma vez o teu favor, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que está sendo compartilhada com a tua santa igreja, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor edifique a sua igreja para a glória do teu nome, Pai. Eu não sou nada, ó Deus. Sou tão pecador como qualquer um, Pai. Mas por favor, Pai, tenha misericórdia do teu povo. Fala aos nossos corações, edifique a nossa vida, Pai. Te suplicamos isso, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Honre a tua palavra, Deus. Honre a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. O que significa ser pacificador? O que significa ser um pacificador? A gente ouve essa palavra, né? Por algumas vezes, pacificador, pacifismo, né? Mas o que significa isso, meus irmãos? Ser um pacificador significa, primeiramente, que o pacificador é uma pessoa que age ativamente para restabelecer a paz, para restabelecer a harmonia, a conciliação. Ele é um conciliador em situações de conflito. E o pacificador, ele não só
separa uma briga, mas ele ajuda a mediar uma conciliação. Então esse não é só separar, né? Vai cada um para o seu plano, né? Não é esse o trabalho do pacificador, mas o pacificador, o que ele faz? Ele auxilia na conciliação entre duas partes. Amém? O pacificador é alguém que promove o entendimento, a reconciliação e a justiça. O pacificador é alguém que se engaja, que se entrega ativamente para quê? Para solucionar disputas. Este é o pacificador, né? Então é difícil a gente ver esse tipo de pessoa hoje, né? Porque hoje é cada um no seu quadrado, você não mexe comigo, eu não mexo com você, e a gente, muitas vezes hoje nós estamos muito individualistas hoje, né? É difícil até você encontrar pessoas que agem assim hoje, é muito difícil, né? Segunda coisa, meus irmãos, segundamente, que é o pacificador. Vamos ver sobre a visão de Jesus. O que significa ser um pacificador? Quando o Evangelho, meus irmãos, quando Mateus aqui descreve através das palavras de Jesus os pacificadores, Mateus usa a palavra grega erenopoios. E que significa erenopoios? Pacificadores. Os pacificadores significam que eles são embaixadores que vêm trazer a paz. Ou seja, o pacificador é como se ele fosse um embaixador. O embaixador é alguém de alto cargo, designado por um governo, para falar em nome desse governo a mensagem desse governo. Então Jesus está designando o quê? Que os pacificadores são quem? São pessoas do mais alto escalão, designados pelo reino de Deus, para transmitir a mensagem do reino de Deus, que é uma mensagem de paz. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? É muito importante vocês entendam isso, amém? A segunda coisa que a gente precisa de entender: por que os pacificadores são bem-aventurados, meus irmãos? Os pacificadores, na visão de Jesus, eles são bem-aventurados porque, como filhos de Deus, os pacificadores, eles estão alinhados com a missão de Deus. Qual que é essa missão de missão de Deus, André? É de reconciliar a criatura com o Criador. Quem é a criatura? Nós, seres humanos. Reconciliar com quem? Com o Criador, que é Deus. Então, os pacificadores estão alinhados com a missão de Deus para reconciliar a criatura com o Criador. Como a gente pode ver lá, depois a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, a gente vai ver um pouco disso. Outra questão, meus irmãos, que faz um pacificador ser bem-aventurado, é que ele é o tipo de pessoa que paga o mal com o bem. E não o mal como o mal, como o mundo ensina, né? Se fez o que eu vou fazer de mal? O pacificador não é uma pessoa assim. Ele é uma pessoa que paga o mal com o bem. É como diz lá em Romanos 12, 21, uma sugestão de Paulo ali, Romanos 12, 21, de não pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal com o bem. O pacificador ele age desse jeito. O pacificador ele rompe o ciclo de violência que também escraviza a humanidade. A humanidade ela também tem uma natureza violenta por conta do pecado, não por conta do que herdamos de Deus, mas por conta do pecado que habita no coração da humanidade. A humanidade ela tem essa natureza violenta. Então, o que o pacificador faz? Ele rompe o ciclo da violência que escraviza a humanidade. Amém? E uma terceira argumentação que a gente ainda pode ter de por que os pacificadores são bem-aventurados é porque eles recebem a mais alta honraria vinda do próprio Deus, tá? Os pacificadores, eles são reconhecidos como embaixadores de Deus e como filhos de Deus, né? Então, isso é uma verdade, né, meus irmãos? Porque pensem só comigo, toda vez que você é usado por Deus para promover algum bem-estar, seja na sociedade, seja na família, em alguma coisa, querendo ou não, você acaba sendo bem visto pelos homens, sabe? Você acaba sendo bem visto naquilo
Amém? Irmãos, Deus, Ele é o pacificador por excelência, sabe? A primeira coisa que você precisa de saber sobre isso é que o Senhor Deus, Ele estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19 vai dizer isso. Ou seja, Deus, por seu amor e bondade, o que Ele fez? Ele executou perfeitamente o plano para que fosse selado o quê? A paz entre nós e Ele. Então o Evangelho é um Evangelho de paz. O Evangelho é um Evangelho que sela a paz. E para que através dessa paz que veio por Jesus, a gente pudesse ter finalmente a possibilidade de lutar contra o pecado e de sermos filhos de Deus e amigos de Deus novamente. Então a paz que Deus nos dá, que vem através de Jesus, é uma paz que nos possibilita de sermos amigos de Deus de novo, de sermos filhos de Deus. Ela nos reconcilia com o Senhor. Antes nós estávamos afastados, mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus vem, paga a nossa dívida, e agora qual que é a nossa possibilidade? Jesus nos reconcilia com Deus. Se antes éramos inimigos de Deus, agora somos amigos, somos filhos do Senhor, através de quem? De Jesus Cristo e de sua obra na cruz. Amém? E a segunda coisa que você precisa de saber sobre esse Deus pacificador por excelência, né? É que a paz que nos é dada por eles não é uma paz, meus irmãos, que nos deixa livres de conflitos. A paz que o Senhor nos dá não é uma paz que nos deixa livres de conflitos, mas ela é, como Paulo descreve em Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz que Deus nos dá, que guarda o nosso coração e a nossa mente, significa o quê? Que embora nós passemos por conflitos, por dificuldades, por lutas, a paz do Senhor nos guardará mesmo em meio a todas essas coisas. A paz do Senhor nos guardará diante do caos do mundo. Sabe, meu irmão? Confie no Pai, confie nesse Deus que te dá a paz em meio ao caos. O Senhor nos dá essa paz. É como Jesus disse em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E como é que Deus nos guarda do mal, meus irmãos, desse mundo? Nos dando paz, nos dando confiança nele, de que não caminhamos sozinhos, mas de que caminhamos nele. Amém? O Senhor nos dá a confiança. Meus irmãos, quando nós meditamos na palavra, quando entendemos a palavra do Senhor, nós temos textos como João 10,27, que nos diz que nós somos ovelhas do aprisco de Jesus, e que das mãos do Pai ninguém pode tomar as ovelhas dele. Olha só que segurança maravilhosa. Imagine saber disso, ter essa verdade no seu coração. Eu sou ovelha do Senhor, eu ando seguro, eu ando em paz. Por quê? Porque eu estou nas mãos do meu Deus, e das mãos do meu Deus ninguém pode me tomar. Quem pode? Ninguém. Quem tem força para abrir a mão de Deus? Ou quem tem força para fechar a mão de Deus? Ninguém, Deus. E é assim que a palavra descreve que estamos filhos de Deus. Amém? E, meus irmãos, pensem comigo. Se temos um Deus que guarda a gente tempo e fora de tempo, um Deus que é um pacificador por excelência, o Filho de Deus também não está fora dessa característica. E aqui, meu irmão, eu preciso que você preste muita atenção em algo que eu vou dizer que é muito importante. Jesus
ele era um pacificador, não pacifista. Tá bom? Qual que é a diferença do pacificador para o pacifista, meus irmãos? O pacifista, se ele tiver que fazer um acordo com o mal para obter a paz, ele o fará. Ainda que isso signifique entregar sua honra, seus valores, seus princípios, o pacifista fará de tudo para obter a paz mundana. O pacificador não faz acordo com o mal, meus irmãos. O pacificador, ele luta contra o mal para que a paz verdadeira venha a ser possível. Meus irmãos, não há possibilidade de existir a paz verdadeira enquanto o mal não for subjugado nesse mundo. E a paz verdadeira nós teremos quando o Senhor Jesus voltar e esmagar o mal debaixo dos seus pés, como ele já esmagou na cruz. Mas quando ele esmagar de uma vez por todas, nós teremos paz. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver, meus irmãos, entre Cristo e o maligno? 2 Coríntios 6, 14 e 15 vai dizer isso. E o Senhor Jesus diz assim, Mateus 10, 34: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. André, mas você está falando que o Senhor é um Deus de paz, que o Senhor nos dá uma paz que sai de todo entendimento. E o Senhor Jesus fala que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada. O que está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso? O Senhor Jesus ele estava dizendo, meus irmãos, que a sua palavra, que é a espada do Espírito, ela veio para destruir a paz mentirosa do mundo. E que por conta disso, por destruir essa paz mentirosa do mundo, até aqueles que são os nossos mais próximos, eles poderiam passar a nos odiar por conta dessa verdade, por conta dessa espada que destrói a nossa paz. Nós portamos essa espada, meus irmãos, e não há como nós sermos compactuantes com as obras das trevas. E é por conta disso que muitas vezes ao longo da história as pessoas perseguiram cristãos, levaram crentes a fogueiras. Por quê? Porque os homens faziam uso dessa espada e eram odiados por aqueles que tinham uma falsa paz, uma paz mundana. Mas esses homens, meus irmãos, embora caminhassem para a fogueira, embora caminhassem para a forca, embora caminhassem para ser jogados pelos leões, esses homens estavam em paz. Por que eles estavam em paz, Andrés? Porque eles tinham a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, e a paz de que eles eram embaixadores do Senhor e de que estavam cumprindo a vontade do Senhor. Essa é a maior paz que nós podemos ter, meus irmãos. A paz verdadeira de que estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Meus irmãos, não existe unidade fora da verdade. Hebreus 12, 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos e a santificação, elas precisam de andar juntos. E é por causa disso que essas coisas que o mundo prega, de que tem que haver a reunião de todas as religiões, que a gente chama na linguagem teológica de ecumenismo, né? Tem que unir os cristãos, os islâmicos e os budistas e não sei mais quem. Meus irmãos, o ecumenismo, ele é uma mentira. A união de todas as religiões que trabalham para isso é o diabo. Nós não temos nenhuma ordem de Cristo
pureza doutrinária e de conduta. Sabe, meus irmãos, se nos unirmos com qualquer coisa que prega uma graça barata, um evangelho barato, nós estaremos produzindo também uma evangelização barata, doutrinas baratas, um evangelho barato. Nós estamos negociando a fé do Senhor. Esses atalhos são proibidos, meus irmãos, porque transformam os trabalhadores, os evangelistas, os pacificadores em mercadores fraudulentos da fé. É isso que somos transformados quando negociamos a nossa fé para termos uma unidade fictícia. Essas coisas, elas degradam o evangelho e elas prejudicam a causa de Cristo. Efésios 5:11, meus irmãos, diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Reprovem as obras infrutíferas das trevas. Reprovem. Não sejam cúmplices dessas coisas. Havia o rei Josias de Judá e o rei ímpio Acabe, marido de Jezabel. Acho que vocês já ouviram falar quem é Jezabel, eu não preciso nem citar quem é. Josias era um rei temente ao Senhor, mas em certo momento ele se aliou com Acabe. Ele se aliou a Acabe para vencer uma guerra. E o Senhor condenou a Josias, porque o Senhor já tinha rejeitado Acabe. Segundo Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponham em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? E se agirmos dessa forma, meus irmãos, pode ser que as coisas comecem a se complicar para nós. Pode ser que nós não sejamos mais vistos como aquelas pessoas legais, amigas, mas acima de tudo, o pacificador, ele preza pelo quê? Pela verdade. Não há reconciliação, meus irmãos. Não há reconciliação sem verdade. Não há. Por que há uma reconciliação entre nós e Deus? Porque Deus enviou seu Filho Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Ah, André, mas os papistas dizem que Maria também leva. Irmão, leva só se for no raio do mar. Sabe? Não há negociação nessas coisas, meus irmãos. Não há. A palavra de Deus é uma só e verdadeira, amém? E quando nós agimos dessa forma, pode ser que as coisas comecem a se complicar para nós. Mas tenha certeza de uma coisa: você é filho de Deus. Você é embaixador de uma mensagem. E a paz que excede todo entendimento é dada a nós, filhos de Deus. Importa mais, meus irmãos, como disse Pedro e João quando foram surrados no templo: não vamos nos calar, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Embora possamos ser perseguidos, meus irmãos, por causa da paz de Cristo, que é diferente dessa paz falsa do mundo, uma coisa é certa: os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. A luta contra o mal, para que haja paz, ela precisa de ser uma característica dos filhos de Deus. Tem um filme, meus irmãos, que ele causou um alvoroço na Bíblia, principalmente dessa elite que controla a gente, que é maligna, né? Que odeiam a Deus, né? O nome desse filme é O Som da Liberdade.
E esse filme ele trata de um policial americano que ele investiga, vai atrás e prende traficantes de crianças. E ele diz uma frase muito interessante que é a seguinte: os filhos de Deus não estão à venda. Sabe, meus irmãos, os filhos de Deus não estão à venda e nem abertos para negociação com nenhum tipo de obra maligna. E é por causa dessa característica heróica que a gente herda do próprio Deus, meus irmãos, é que seremos conhecidos como seus filhos. É uma característica heróica, sabe? É por isso que nós seremos conhecidos como seus filhos. Não há maior honra para o cristão nesse mundo podre, nesse mundo caído, do que ser reconhecido como um legítimo filho de Deus, como alguém que foi transformado e refeito à imagem e semelhança de Cristo. Sabe, meus irmãos, Cristo levou até a última consequência sua missão. E se os irmãos leem os evangelhos, os irmãos vão ver que quando o Senhor Jesus expirou, o dia escureceu. A Bíblia relata que muitas pessoas foram ressurretas naquele dia com a morte de Cristo. E houve tremores de terra, o véu do templo, que era uma cortina extremamente grossa, ela se rasgou do alto a baixo sem explicação. Coisas muito estranhas aconteceram quando o Senhor Jesus expirou. E as pessoas que estavam ali ao redor do Senhor Jesus, a primeira coisa que elas falavam foi: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Não há maior honra para nós do que sermos reconhecidos assim, como alguém que foi transformado, que foi refeito à imagem e à semelhança de Cristo. Não há maior honra. Amém, meus irmãos? Amém? Então, sendo assim, meus irmãos, quais seriam as características principais de um pacificador segundo a palavra de Deus? A primeira característica principal do pacificador, Romanos 12:18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Os pacificadores são aqueles que se esforçam para a paz. Eu acredito que vocês conhecem esse ditado, mas minha mãe dizia muito: quando um não quer, dois não brigam. Né? A vida é simples, meus irmãos. Eu costumo falar, sabe, que geralmente eu brigo com pouca coisa, mas eu procuro brigar pelas coisas certas, travar as batalhas certas. E você pode se perguntar, né? Nossa, mas André, se a pessoa fala mal de você, sabe, se a pessoa está levantando falso contra você, você tem o direito de se defender. Você não pode ter paz com essa pessoa. Irmãos, eu vou falar a verdade. Eu não sei contar vocês, mas eu entendo que quando a pessoa me despreza, ela fala mal de mim pela visão que ela tem de mim, pelo que ela acha que eu sou, sabe? De verdade, meus irmãos, eu te garanto que essa pessoa não sabe da metade de como esse coração aqui tem um potencial ruim, de como ele é mau. Se a pessoa fala mal de mim, ela não sabe de como é a luta diária, meu irmão, para que a cada dia eu seja um pouco melhor aqui dentro. Então, o que ela vê de coisa ruim em mim, ela pode ter certeza que é 10, 5%. Porque eu sou muito pior do que aquilo ali. Sabe, meus irmãos? Mas a cada dia há uma luta para que eu seja um pouco melhor que eu. Então, é por isso que eu não me ofendo com fofoca, eu não me ofendo com falsa acusação, porque eu sei também que o potencial ruim que eu tenho aqui dentro é gigantesco. Então, meu irmão, para você ter paz, na medida do possível, se depender de você, tenha paz com todos. Uma dica que eu te dou, segundo a palavra de Deus, é: não sofrendo à toa. Não sofrendo à toa. Sabe,
se lembre que você às vezes é muito pior do que dizem. Sabe? Se lembre disso. Faça uma autoavaliação de cara. Realmente, se não fosse Cristo, seria muito pior. Se esforce para ter paz, meu irmão. Peça perdão. Sabe? Se lembre do que Jesus disse. Ame seus inimigos. Ore pelos que te perseguem. Mateus 5,44, Jesus vai falar isso. Eu já citei aqui esse ponto, mas é justamente o nosso segundo ponto, né? Quais são as características de um pacificador segundo a palavra de Deus? A segunda coisa do pacificador é que o pacificador é aquele que anda contra a sua vontade como o princípio do mundo. Jesus diz o quê? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os ímpios também não fazem a mesma coisa? É verdade. Você vai ver o ímpio, cachaceiro, drogado, adúltero, não sei mais quantos indigetivos uma pessoa pode ter, mas muitas vezes a pessoa ama aqueles que amam ele. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os ímpios também fazem o mesmo. Mateus 5,46. O Evangelho, meus irmãos, ele nos chama para viver diferente. Eu sei que muitas vezes, sabe, dá vontade da gente se vingar, dá vontade da gente pagar na mesma moeda as ofensas que a gente sofre. Mas a gente é chamado, meus irmãos, para viver como pacificadores, o oposto disso. A nossa vida é regida pelo quê? Pelo amor. Pelo amor, irmãos. Você já viu aquela orquestra? Que tem aquele monte de instrumento musical, violino, e que fica uma pessoa na frente bem assim, ó. Sabe? Com a varinha na mão fazendo assim. E a gente, como é que esse povo entende isso? A gente fica, esse povo entende isso. Ele faz assim, a pessoa vai e toca o instrumento. O nosso regente, meus irmãos, é o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele tem que ficar assim na nossa frente o tempo todo, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Toda vez que eu me deixar controlar pela raiva, eu peco contra o Senhor primeiramente. E a outra questão, meu irmão, é que você e eu, a gente não consegue controlar o que os outros pensam. A gente não consegue controlar o que as pessoas acham a nosso respeito. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de orar e ficar em paz. Eu não posso ficar bebendo o veneno que a pessoa bebe todo dia contra mim. Eu preciso de perdoar, seguir a vida. E eu não posso ficar bebendo esse veneno. Eu não posso ficar alimentando a amargura de espírito contra ninguém. Porque a amargura é um veneno que vai te matar só você dia após dia. Quando agimos dessa forma, meus irmãos, de agir como pacificadores, de orar por aqueles que não gostam da gente, que tem algo contra a gente, quando a gente age dessa forma, sabe o que é um sinal disso? É de que estamos amadurecendo na fé cristã, de que estamos crescendo. Quando amamos e oramos por aqueles que nos perseguem, a gente demonstra que a gente é verdadeiramente filho de Deus, que a gente é filho do nosso Pai que está nos céus. A gente demonstra esse amadurecimento, crescimento, amor de Deus. A gente rejeita a tática de Satanás envergonhado. Sabe, se possível, primeiro, se possível, eu faço por todos. Segundo, não é possível, eu continuo te perseguindo, ore por aqueles que te perseguem. Não beba o veneno dessas pessoas. Não beba. Não faça isso. Esse veneno de amargura só vai te afastar do Senhor da paz. Amém? Terceira coisa, meus irmãos, quais são as características de um pacificador segundo a palavra de Deus?
Efésios capítulo 4, versículo 1, versículo 3, diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A característica do pacificador, meu irmão, o pacificador é aquele que preserva a unidade do corpo e que aponta para a cruz de Jesus. Ser pacificador, meus irmãos, não é só na nossa esfera individual ou social, sabe? Também está relacionado à esfera de comunhão eclesial. O que é eclésia? É a igreja. Comunhão na igreja, sabe? A paz, meus irmãos, ela é um vínculo que nós temos também. A paz, ela é algo que une por natureza aquilo que estaria separado. A paz, ela é algo que faz isso. O que estaria separado por natureza? Nós de Deus e nós de nós mesmos, cada um vivendo a nossa vida por aí, a gente saindo por aí, vivendo a nossa vida à vontade, tendo tanta outra coisa para fazer no domingo à noite que não fosse vir à casa do Senhor. Mas nós estamos aqui porque essa paz é o nosso vínculo que nos une entre nós mesmos e nos une com Deus. Então o pacificador, ele preserva esse vínculo de paz na igreja. Esse é o grande fundamento, meus irmãos, da obra de Cristo. A paz, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Jesus nos reconciliou com Deus, meus irmãos. O pacificador cristão, ele não é aquele que, sabe, evita conflitos para não se desgastar com conveniência. O pacificador, ele é alguém que entende que já foi reconciliado com Deus e ele se torna o quê? O guardião da unidade do corpo de Cristo. O pacificador, ele guarda a unidade do corpo de Cristo, sem deixar de lado o quê? A verdade. Sem deixar de lado a verdade. A verdade precisa de estar dentro dessa característica, meus irmãos. A verdade, a justiça e a paz. Amém? Então, o pacificador verdadeiro, ele não alimenta facções, ou seja, divisões, né? Uma das coisas, irmãos, de coração desabafando aqui com vocês, sabe o que eu acho que é o atraso do Evangelho aqui em Santa Maria? É um pastor ligar com o outro e sai e abre uma porta. Quando essa pessoa, ela devia parar, pensar no que ela está fazendo e ser cuidada. E rever sua posição de fé, rever seus dogmas, rever aquilo que ela aprendeu. Sabe, meu irmão? Não é certo isso. Eu brigar com o pastor da rua e eu ia ali para a esquina e eu abri a igreja do André dos Santos nos últimos dias. São de serviço para o Evangelho, meus irmãos. São de serviço para o Evangelho, irmãos. Às vezes é por isso que o Evangelho é muitas vezes mal falado, maltratado aqui em Santa Maria. É por isso que muitas vezes uma pessoa vai para a igreja pequenininha igual a nossa, mas uma igreja que não sei aonde, que nunca saiu. E não sabe nem do que se trata uma igreja presbiteriana, que é uma igreja que já tem quase 500 anos. Sabe? Quando esse é então um pacificador, a primeira coisa, ele não alimenta facções e divisões, mas ele trabalha pela verdade e pela unidade do corpo de Cristo. Segunda coisa, o pacificador, ele não usa a defesa da verdade como desculpa para ser grosso, ignorante, mas ele fala a verdade em amor, né? Efésios 4,15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. O
pacificador verdadeiro, ele tem humildade como marca registrada. Porque o pacificador, ele sabe que a paz ela não se estabelece onde o orgulho reina. Versículo 2 de Efésios 4: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então vocês estão vendo, irmãos, como é que a palavra de Deus nos traz equilíbrio? Porque ela puxa para aquilo que temos pela verdade, mas ela puxa também para aquilo que temos pela unidade, mas ela puxa para que também façamos tudo isso em amor. Sabe? Então olha só de todos os lados como é que a palavra de Deus puxa as coisas. Para que a gente lute pela verdade, para que a gente batalhe pela verdade, para que a gente batalhe sim pela unidade da igreja, mas que a gente faça tudo isso em amor. O pacificador verdadeiro não alimenta facções, não usa a defesa da verdade como desculpa para ser uma pessoa grossa, áspera, mas ele fala a verdade em amor, e ele tem humildade como marca cristã. Amém? Concluindo, meus irmãos, o sétimo degrau da bem-aventurança do terceiro pacificador, segundo a visão de Jesus, o pacificador não é uma opção, não é um traço de personalidade. O pacificador, ser um pacificador, é uma marca daqueles que já foram reconciliados com Deus e agora vivem como quê? Como filhos de Deus nesse mundo. Então, para a gente resumir tudo o que foi falado hoje, primeiro, ser um pacificador é viver a vontade de Deus, né? O Pai nos reconciliou consigo mesmo e Cristo não fez acordo com o mal. Cristo subjugou o pecado na cruz. Cristo estabeleceu a verdadeira paz. O pacificador, ele não foge do conflito, ele não negocia com as trevas, mas ele luta contra o mal para quê? Para que a paz verdadeira, a paz fundamentada na verdade e na justiça, prevaleça. Então, o pacificador, ele vive a vontade de Deus, a primeira característica. Segunda coisa, o pacificador, ele se revela em três características bíblicas. Primeiro, ele tem um esforço pela paz, né? Se possível, no que depender de vós, tenham paz com todos. A gente não alimenta a briga, mas com humildade, o que a gente faz? A gente busca a reconciliação. Segunda coisa, o pacificador, ele tem um amor radical. É um amor radical, quando amar os inimigos. Meus irmãos, não é romântico, eu estou falando que não é romântico. E muitas vezes eu tenho dificuldade disso aqui. Tenho mesmo, tá? Vontade de mata, Senhor. Né? É de fazer uma oração impecatória, né? Mas muitas vezes a vontade é essa. Mas qual que é o amor radical? O amor radical é amar e orar pelos inimigos. Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. A gente vive contra a lógica. O Evangelho não é da lógica, o Evangelho é contra a lógica. Amém? Terceira coisa, pacificador, a característica bíblica de pacificador: preserva a unidade da igreja. Efésios 4:3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Falamos a verdade em amor, suportando uns aos outros, porque Cristo é a nossa paz. Não só de dar suporte, sabe, meus irmãos, mas é de suportar, sabe mesmo. Muitas vezes vai ter. Se essa igreja crescer, irmãos, vai ter gente aqui tudo conectado. Vai ter gente que gosta de falar do que ouvir. Vai ter gente mais retraída. Vai ter gente de todo tipo. E o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que não só dar suporte, mas também suportar essas pessoas.
Ser pacificador traz a mais alta honraria. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos, não é. Isso daqui não é, de coração mesmo, sabe? Muitas vezes a gente vai ser incompreendido, a gente vai ser perseguido por causa dessa paz que vem de Cristo e que nos faz lutar pela verdade, pela unidade, pelo vínculo da paz, destruindo a nossa paz no mundo. Mas só que essa bem-aventurança ela nos garante uma coisa, meus irmãos, isso é muito lindo. Eles serão chamados filhos de Deus. Não tem título mais nobre do que esse, meus irmãos. Não tem título mais nobre. Não há reconhecimento que esse mundo possa dar do que a gente ser reconhecido pelo próprio Deus como seus legítimos filhos e legítimos representantes. Sermos conhecidos como sendo a imagem e a semelhança do próprio Cristo, meus irmãos. Ser pacificador, se esforce nisso, meu irmão, porque traz a mais alta honraria. Não negocie com o mal. Saiba que a paz de Cristo está com você e excede todo entendimento. Saiba que por conta disso você muitas vezes pode ser criticado, perseguido, julgado, mas saiba de que uma coisa: o Senhor está conosco. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe para que você amadureça nessas questões. Para que você, nós como igreja, amadureçamos e possamos atingir realmente, viver uma vida daquilo que o Senhor deseja para nós. Tudo que está na palavra é desejo do Senhor para que nós vivamos. Que a gente também possa caminhar em direção a isso, de viver uma vida verdadeira, uma vida de paz, de agentes de transformação nesse mundo mal. Amém? Vamos orar? Força, meu irmão e minha irmã, o Senhor é contigo. Sabemos as lutas, sabemos as dificuldades, mas o Senhor, Ele é contigo. O Senhor sabe disso. Amém? Pai, é nessa vontade que estamos firmados, ó Deus. Na vontade do Senhor para nós. De que o Senhor que um dia nos reconciliou consigo mesmo, Pai. O Senhor também quer que sejamos agentes dessa reconciliação. O Senhor quer que trabalhemos pela paz. Muitas vezes essa paz não vai agradar o mundo, Senhor. Muitas vezes essa mensagem que carregamos, ela não irá agradar a muitas pessoas, Senhor. Mas nós não temos, ó Deus, vínculo com nada das trevas, ó Pai. O nosso vínculo é com o Senhor, ó Deus. O nosso vínculo, ó Pai, é andarmos em paz com o Senhor, como filhos de Deus. E em paz, ó Deus, com os nossos irmãos, em paz com a sua igreja, Pai. O Senhor nos chama, ó Deus, para vivermos uma vida diferente, para orarmos pelos nossos inimigos. E isso não é romântico, Pai. Isso não é fácil, Senhor. Muitas vezes as pessoas nos machucam. Muitas vezes nós sentimos vergonha, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos por conta disso, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a orar por aqueles que muitas vezes falam coisas grosseiras com relação a nós, a nossa fé, aquilo que somos, até mesmo coisas grosseiras com o Senhor, ó Pai. Nos dê um coração, ó Pai, que ora por essas pessoas, que perdoa. Nos ajude, ó Deus, a não nos alimentarmos desse veneno maligno do mundo, Senhor, da impiedade, do ímpio, Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus.
Que a paz que excede todo entendimento, ela seja o nosso guia, Deus. Desde hoje e para todo sempre, quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, recebemos um abraço caloroso do nosso Pai, recebemos o reconhecimento de que somos filhos de um Deus amoroso e maravilhoso. No nome de Jesus, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento seja o nosso guia desse mundo de trevas. O Senhor não nos tirou do mundo, mas o Senhor nos livra de todo mal. E o Senhor nos livra de todo mal com a sua paz. A paz que o Senhor nos dá. Louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Oramos por todos aqueles que não estiveram aqui, pelos nossos irmãos queridos. Que o Senhor derrame sua paz sobre eles. Que o Senhor nos traga, ó Deus, para essa comunhão gostosa de paz no corpo do Senhor. Pai, que o Senhor derrame paz sobre as nossas famílias sem medida, Senhor. Que o Senhor derrame paz sobre os nossos lares, sobre a nossa semana. Que o Senhor nos livre de todo mal, ó Deus. No nome de Jesus, nós oramos e te bendizemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz. A paz que